Sou o Fábio, falo da Oliveira da Ciência novamente, dando continuidade àquela série que a gente fez, Redação em Foco. No caso aqui agora seria a parte 2, que eu vou mostrar para vocês a estrutura, para a gente poder escrever tal, e ir bem na prova do Enem, na prova de redação, de forma geral, para a gente conseguir uma boa nota. Então, assim, no vídeo anterior eu peguei e falei para vocês sobre a dialética. Eu falei, olha, pessoal, toda argumentação ela tem que seguir lá uma tese, uma antítese, uma antitese e a síntese. Então, quando o pessoal do Enem levar para vocês lá o conteúdo, eles vão dar uma situação problema. Vão dar lá 3 fragmentos de texto, colocando lá de forma geral uma ideia, aonde vocês vão ter que argumentar sobre aquela ideia. Então vocês entenderam o tema, lembrando que tema é sempre o assunto. Vocês entenderam qual é o tema, vocês já sabem, vocês vão dissertar sobre um determinado tema. Vocês vão apresentar a argumentação, a tese, ou seja, o assunto, vão falar tudo que é positivo sobre aquilo e tudo que também pode ser negativo, para ao final vocês manifestarem a opinião de vocês, tá legal? Então vamos entender como é que funciona a estrutura básica da redação. Lembrando que quando a gente estava lá no Fundamental 2, até o 9º ano, o professor ou a professora ele dizia, gente, vocês vão escrever uma redação que ela deve ter no mínimo 15 linhas. E, evidentemente, qualquer redação que vocês vão escrever, ela tem que ter minimamente 4 parágrafos. Por quê? Eu vou tentar explicar para vocês. Mas se gostaram da ideia, querem aprender mais sobre isso, dê um like para nós, um joinha e continuem com essa explicação. Lembrando também que, para quem gosta de mitologia, que é uma coisa que eu adoro, tanto eu como minha filha e minha esposa, a gente vai começar a fazer essa discussão também, além de outros conteúdos e tal. Só dá um joinha e siga-nos aí para a gente continuar esse trabalho com a Oliveira da Ciência, tá legal? Então vamos lá, redação em foco. O primeiro momento é o momento de apresentar tudo o que foi escrito, logo é a última a ser escrita. Eu comecei dando a explicação antes de apresentar o que é, mas é fácil entender que eu preciso apresentar tudo que eu escrevi logo no início. Então isso é a introdução. Só que, detalhe, a introdução, apesar de ser o primeiro ou os primeiros parágrafos, ela é a última a ser escrita. E eu vou tentar mostrar isso para vocês. Percebam. Depois da introdução, eu tenho lá o momento onde se deve defender a tese ou mesmo questioná-la. Então, o pessoal do concurso, do Enem, da FUVEST, da Convest, de qualquer vestibular que vocês forem, eles deram um assunto e vocês vão ter que se posicionar sobre aquilo. Então, vocês identificaram o tema, agora vocês vão escrever a tese, ou seja, a argumentação. Então, você já tem lá os pontos positivos do desenvolvimento, que é exatamente isso que a gente vai falar agora. Então, depois da introdução, a gente começa a fazer o desenvolvimento. E como é que é? A gente vai apresentar a ideia e vai falar os argumentos que temos, se são positivos ou negativos sobre aquele assunto. Então, eu tenho lá o primeiro desenvolvimento. Percebam que eu vou usar só 4 parágrafos como referência, mas vocês poderiam escrever 1000, ou 1.000.000, ou um livro. Então, eu tenho o desenvolvimento, eu vou argumentando tudo que é positivo, ou, se eu optar, o que é negativo. No segundo momento, depois que eu falei tudo que é positivo, eu vou continuar ainda no desenvolvimento, mas eu vou fazer a antítese, ou seja, nesse momento eu vou apresentar as ideias contrárias. Se na minha primeira argumentação eu disse tudo positivo, eu tenho que continuar na minha segunda argumentação os pontos negativos, as ideias contrárias. Tá legal? Percebam que eu já tenho pelo menos um parágrafo de desenvolvimento positivo, outro parágrafo de desenvolvimento negativo. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou me posicionar, ou seja, eu vou dar a minha conclusão sobre aquilo. Então, é o terceiro parágrafo, lembrando que eu vou pular lá algumas linhas para escrever a introdução, que é a parte mais complexa que eu vou tentar explicar para vocês. Então, na minha conclusão, eu vou me posicionar sobre a argumentação que eu disse. Olha, isso aqui é bom por causa disso, disso, daquilo. No entanto, é ruim por causa disso, disso, daquilo. Mas, se for por esse caminho, as coisas poderão ou não ser melhor ou pior.
temos a conclusão. Aí voltamos, quando a gente chegou na conclusão, a gente volta para a introdução. Por quê? Porque na introdução nós vamos apresentar o que a gente escreveu. Por quê? Na introdução, para eu saber o que vocês escreveram, eu preciso ler a conclusão e a introdução. A introdução eu sei o assunto, na conclusão eu sei a opinião de vocês. Então é assim, eu vou lá na introdução e eu vejo, olha, o nosso texto trata sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois procuramos pensar sobre aquela coisa. Eu já sei que o primeiro parágrafo de vocês vai vir sobre aquilo, e o segundo ou terceiro é sobre outro assunto que vocês já explicaram na introdução. E, evidentemente, a conclusão ele vai ver depois. Qual que é o grande problema de uma introdução mal feita? Corre-se o risco de ficar incoerente, porque o cara ele colocar alguma coisa na introdução que ele não escreveu no texto, entenderam? Então, assim, cuidado com a introdução, ela é muito importante. E a estrutura da redação, como é que ela fica? Ela fica assim, ó. Introdução, um parágrafo. Parágrafo com 3, 4 linhas, gente, não vão muito além disso. O desenvolvimento, 3, 4 linhas, para seguir uma certa coesão. O novo parágrafo, desenvolvimento, também 3 a 4 linhas, porque percebam, tem que seguir uma ordem de coesão. E tem que ter coerência, porque, olha, aqui na introdução, vocês vão apresentar o que vocês escreveram aqui e o que escreveram aqui. Ah, professor, mas eu poderia fazer 1001 parágrafos? Poderia, mas seguiria essa estrutura. E, por fim, a conclusão. Então, aqui, pessoal, vocês têm a estrutura básica de uma redação. E se vocês olharem 4 linhas para cada, então tem o 4, 8, 12, 16. Poderia ter mais parágrafos de desenvolvimento? Poderia. Poderia ter mais linhas? Poderia também. Mas vocês têm um mínimo de linhas lá para ser cumprida a redação. Então, olho nisso. Tá legal, pessoal?